Queridos, fazendo jus aí ao tema do nosso louvor, foi proposto sobre o Espírito Santo, queria hoje tratar a respeito dele mesmo, do próprio Espírito Santo. Por isso que eu vou pedir para os irmãos, abra comigo lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, leremos o capítulo 1, os versículos 21 e 22. 2 Coríntios, capítulo 1, leremos o versículo 21 e o versículo 22. Lembrando que nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens, cujo tema é Uma Fé Fortalecida. Então, estamos trabalhando vários temas no qual irão promover uma maturidade cada vez maior da nossa fé, descobrindo algumas verdades a respeito de Cristo, do Espírito Santo, da obra de Deus, da obra de redenção. Na última mensagem, nós falamos sobre os escolhidos por Deus antes de tudo, falamos sobre o ato da eleição de Deus, da separação de Deus, de como ele conduz o seu povo em segurança. E hoje nós falaremos acerca do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo que habita em nós. 2 Coríntios, então, capítulo 1, versículo 21 e versículo 22. Assim diz a palavra de Deus. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o seu penhor e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Deus, porque nós estamos aqui pedindo para sermos cheios do Teu Espírito, para que Ele habite em nós, para que possamos ser cheios dele, Deus, e verdadeiramente ser acompanhado por Ele. Pregando com autoridade, pregando, Deus, anunciando as boas novas do Evangelho, sendo consolado por Ele, sendo constrangido por Ele. Por isso que nessa manhã, Pai, tudo que nós te pedimos é que sejamos cheios do Teu Espírito, Deus. Fale conosco através da Tua palavra. Fale conosco, Deus, aquilo que nós precisamos ouvir. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, as Sagradas Escrituras mostram várias garantias para o crente verdadeiro. A gente tem a salvação por meio de Jesus, é uma garantia. Nós temos a eternidade no reino dos céus por meio de Jesus, é outra garantia. Nós temos o perdão divino dos nossos pecados por meio de Jesus, outra garantia que nós temos. E hoje falaremos sobre a maior evidência que o cristão realmente tem, que mostra que ele pertence a Deus, o selo do Espírito Santo. Aqui vamos entrar, primeiramente, para o contexto da passagem que nós lemos. Coríntios, meus queridos, foi uma igreja cheia de problema. Pensa numa igreja cheia de problema. Nós lemos hoje a segunda carta, mas conta-se que Paulo não havia enviado apenas 2 cartas, mas 4. Paulo envia uma primeira carta, que nós não tivemos contato. Depois ele envia uma segunda falando dos problemas que aquela igreja tinha, o que é hoje para nós 1 Coríntios. Aí Paulo, ele acaba indo, entre a segunda carta e a terceira que ele envia, Paulo acaba indo para a igreja de Corinto. E lá, como a gente fica sabendo, inclusive nessa carta que nós lemos, que Paulo, ele foi muito ofendido lá. Que ele não foi bem tratado pelos irmãos de lá, que ele foi praticamente expulso daquela igreja. E aí ele escreve essa terceira carta, que nós também não temos o contato, que nós falamos que é a carta pesada. É uma carta que Paulo, por causa da expulsão, por causa do tratamento que aquela igreja fez com ele pega pesado nessa carta. Mas não com um tom de vingança, mas para voltar a ensinar aqueles cristãos, para fazer eles enxergarem o erro que eles estavam cometendo, tratando o apóstolo daquele jeito.
E aí a gente tem, aí essa carta é enviada por Tito. Aí a gente tem pelo menos a informação de que Coríntios recebe aquela carta e eles ficam constrangidos, eles são transformados. Então eles se arrependem do que eles fizeram para o apóstolo Paulo. E aí Tito vai, fala novamente para Paulo e Paulo envia a quarta carta, que é hoje, né, a carta que nós lemos. Então a primeira Coríntios é, na verdade, a segunda carta de Paulo. E segunda Coríntios, na verdade, é a quarta carta que nós temos do apóstolo Paulo. Nessa quarta, Paulo, então, ele defende o seu apostolado, né, falando do ministério da nova aliança, ele fala do seu amor pelas igrejas, ele dá encorajamento divino no meio do sofrimento, das dificuldades, e em todo esse contexto, Paulo lembra aqueles irmãos que o Senhor pôs o seu selo e o seu penhor do Espírito na vida daqueles crentes. Aí eu pergunto, você já sabia que há uma garantia de Deus na sua vida? De que a habitação do Espírito Santo do Senhor em você? Não basta ter nos salvado, ter enviado o seu Filho unigênito para nos salvar, mas ele ainda pôs uma evidência que nós pertencemos a ele. Ele pôs em nós o selo do Espírito. Mas há quem negligencia o Espírito, infelizmente. Há quem se desfaz dele como algo qualquer. Negligencia quem ele é e o que ele faz em nossas vidas. Muitos, por causa da dureza do coração, entristece o Espírito Santo. É o que Paulo fala lá na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Ele diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então tem gente que se desfaz do Espírito, que sabe que tem a habitação do Espírito e age, tem uma conduta de uma forma totalmente contrária ao desejo do Espírito. Quem prefira viver tudo errado, quem tem o Espírito e pratica o pecado, entristece o Espírito de Deus. E muitos praticam porque se esqueceram que o Espírito está ali. Se recebemos o Espírito, então, nós fomos selados com ele para sempre e adquirimos aí alguns benefícios por meio disso. Nessa manhã que eu quero tratar exatamente isso. Que nós fomos selados e nós recebemos algumas garantias a respeito desse selo. Mas daí a gente precisa perguntar o seguinte, tá, mas o que é selo? Dentro da visão bíblica, quando Paulo está falando, olha, Deus colocou o selo do Espírito em vocês, mas o que é esse selo? Antigamente, meus queridos, o selo, ele era uma marca feita de um anel. Então, o que acontecia? Aquele que fosse enviar uma encomenda, fosse enviar uma carta, alguma coisa para alguma pessoa, ele tinha um anel, aí ele colocava aquele anel numa cera e depois colocava nessa carta, nessa encomenda, alguma coisa e entregava para a pessoa. Então, tudo aquilo em que fosse necessário garantir autenticidade, proteger contra violação, indicar que aquilo ali pertence a alguma pessoa, ou para guardar com segurança, era necessário um selo. Então, quando Paulo está falando assim, olha, Deus colocou um selo em vocês, o selo do Espírito, ele está dizendo que há uma garantia de que aquilo é verdadeiro. Há uma proteção contra violação. Então, Satanás não pode violar isso. Né? Por isso que eu não consigo acreditar que haja manifestação de demônios em crente. Não há. Em cristão, não. Porque o cristão ele foi selado pelo Espírito. O Espírito Santo habita ali. E se o Espírito Santo habita ali, não tem lugar para que Satanás habite, para que os demônios habitem. E além disso, aquilo indica a propriedade que pertence a alguém. E pertence a Deus. Por isso, meus queridos, eu queria falar hoje sobre alguns benefícios que nós temos tendo o selo do Espírito Santo. E a primeira coisa que a gente tem, gente, a respeito do selo, é que com o selo do Espírito nós sabemos, primeiramente, que nós recebemos poder e autoridade do Espírito. Passa ali, por gentileza, dona Marli, o primeiro ponto, que nós recebemos poder e autoridade do Espírito. Versículo 21, ele fala, mas aquele que nos confirma, juntamente com vocês em Cristo, é que nos ungiu é Deus. Então nós somos ungidos por
Deus. É Deus quem confirma os que estão em Cristo. É Deus quem envia o Espírito para habitar em nós. É Deus que sela esse Espírito e nos unge. Aqui falando de unção, tá? Não estou falando unção no sentido de jogar óleo, né? Há uma grande deturpação a respeito dessa ideia de unção, né? O que era unção no Antigo Testamento? Era que naquela época era realizada com óleo. Era quando alguém recebia unção, recebia autoridade. Por isso que normalmente era feito com um rei, com um sacerdote, com um profeta. Por quê? Porque aquela pessoa ela recebia a autoridade para ser comissionado por Deus como um representante de Deus. Então nós somos ungidos por Deus, por quê? Porque a gente recebeu a autoridade do Espírito para um comissionamento, para levar as boas novas do Evangelho para todos. Então, nessa perspectiva, a gente pode dizer que nós somos ungidos por Deus, não com óleo, mas com o poder do Espírito Santo. E é assim que é o processo. A pessoa ela ouve o Evangelho, ela é regenerada pelo Espírito e ela recebe o selo do Espírito. Quem é nova criatura recebe o Espírito, recebe poder, recebe autoridade. Mas aí tem uma diferença entre o recebimento e o enchimento do Espírito. Você é cheio do Espírito? Aí já ficou a pergunta para você. Você é cheio do Espírito? Você busca ser cheio do Espírito? O poder dele se manifesta em você? A igreja em Atos viveu tantas experiências, meus queridos, naturais e também sobrenaturais do Senhor, porque buscavam o Espírito, buscavam o poder do Espírito, estar cheio dele, buscava fervor. Fervor. Muitas igrejas morrem e muitos cristãos se esfriam porque perderam esse fervor, esse amor pelo Espírito Santo. E aqui fervor, não estou falando no sentido carismático, não. Não estou falando no sentido pentecostal. Eu estou falando é o amor pela presença do Espírito Santo na vida. É isso que eu estou falando. Não tem mais sede pelo Senhor. Tem gente que não tem mais sede pela palavra. Não tem mais sede por oração. Não tem como uma pessoa não ser cheia do Espírito se ela não tiver sede pela palavra. Se ela não tiver sede pelo Espírito Santo do Senhor. Se diz um crente nominal por qualquer outro motivo, seja por religiosidade, seja por tradição, seja até mesmo por vergonha, né? Todo mundo da família é crente, por que eu não vou ser? Quando na verdade a pessoa deveria ser crente por amar a Jesus, por querer ser cheio do Espírito Santo. Duas coisas que o poder do Espírito faz em nossas vidas. Ele guia e ele capacita. Ele guia e ele capacita. Quem é cheio do Espírito não cai nas mazelas do pecado facilmente. Quem é cheio do Espírito sabe o que é pecado, é convencido do certo e do errado e não vive na carne. É o que Paulo fala, inclusive, lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 5. Ele diz: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem no Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Os que são do Senhor são guiados pelo Espírito. É praticamente aqui o guiado. Quando a Bíblia trata ser guiado pelo Espírito, é literalmente pegar pela mão e levar junto. Isso que o grego quer dizer. Se estamos abertos a ouvir ao Espírito, nos pequenos toques do nosso dia a dia, nós ouviremos a Ele naquilo que for maior. Quantas vezes, aqui eu falo por meu testemunho, várias e várias vezes eu tive alguns toques do Espírito Santo em vários momentos da minha vida, do meu dia a dia. Aí como eu sou, às vezes, a gente até como presbiteriano fica meio assim, né? Poxa, será que é mesmo Espírito? Será que não é coisa da minha cabeça? Às vezes quando a gente acaba sendo muito extremo assim, a gente acaba não ouvindo o que o Espírito Santo quer falar conosco. Então é necessário que a gente ouça esses toques do Espírito e a gente esteja aberto à vontade do Espírito. Daí a gente vai procurar ele em oração, a gente vai procurar ele na palavra. Várias e várias vezes eu senti, falei assim, olha, fala determinada coisa para uma pessoa.
E eu ficava naquela, nossa, mas será que eu falo? Mas será que é coisa da minha cabeça? Será que eu não tô louco? Aí eu falava aquilo para aquela pessoa e aquela pessoa olhava para mim e falava assim, era tudo que eu precisava ouvir. O que você me disse é uma resposta de uma oração que eu estava tendo. Certa vez eu tive, mas aí é um nível que é só o Espírito Santo mesmo. Eu tinha 2 amigos, na época que eu pertencia até de uma outra igreja. E eu tinha 2 amigos, eu lembro que um desses meus amigos, ele precisava de um dinheiro. Eu não sei o que ele fez na vida dele, que ele precisava de uma quantidade exata de dinheiro. Mas ele não falava para ninguém, porque ele tinha vergonha. E aí, lembrando, os 2 eram amigos meus, só que os 2 não eram assim tão próximos, sabe? Mas eram na mesma igreja. E aí, certa vez, um outro amigo meu vai na casa desse que precisava do dinheiro e leva lá a quantia exata do dinheiro. Ele fica assustado, assim, não, mas eu nunca falei nada, né? Eu reparti para pouquíssimas pessoas. Como é que você ficou sabendo? Ele falou assim, olha, eu não sabia. Eu estava em espírito de oração, eu sabia que alguém precisava exatamente da quantia desse dinheiro e me veio em oração o seu nome. E eu vim aqui e vim trazer. Eu senti que eu deveria trazer esse dinheiro para você. Aí foi que ele chororou, um abraça o outro e não sei o quê. Eu posso simplesmente acreditar, mas ele ouviu falar. Não é possível, alguma fofoquinha, algum cochicho, ele ouviu falar da quantia do dinheiro e pode levar lá. Mas não é muito mais fácil, às vezes, crer que o Espírito Santo possa ter falado verdadeiramente na vida daquela pessoa e possa ter promovido isso? Se a palavra de Deus mostra várias manifestações dele tocando na vida da pessoa, tocando no coração da pessoa, dando sinais e manifestando a vontade do Senhor. Eu várias vezes fui cético de ter um toque, de ter alguma coisa, e falei assim, não, isso aí é loucura da minha cabeça. Às vezes eu posso ter pensado, não, realmente, pode ter sido, mas às vezes eu posso pensar, poxa, esse foi um toque do Espírito Santo e eu fechei. É necessário que nós estejamos abertos ao toque do Espírito Santo. Porque quando a gente quer ouvir dele nesse nível que eu falei, ouvir claramente o que ele quer a respeito da nossa vida, é necessário que a gente dê valor aos pequenos toques. A gente quer ouvir, às vezes, ele falar claramente em coisas ainda mais profundas, em coisas ainda mais sérias para as nossas vidas, só que a gente fecha as portas no nosso dia a dia, em coisas que ele está falando conosco. Como que a gente consegue ter sabedoria com o que ele está falando? Oração. Vida no Espírito, se enchendo do Espírito. À medida que a gente se enche do Espírito, nós ouviremos a voz dele, nós estaremos abertos a necessariamente a vontade dele no nosso dia a dia. Quanto mais acostumados estivermos com a sua voz, mais clara ela vai se tornando em nossas vidas. Deus fala nas pequenas coisas. Deus fala nas grandes coisas. Você deve estar preparado para ouvir o Espírito em qualquer uma delas. Temos que estar abertos a obedecer à liderança do Espírito. Por isso, peça discernimento, para que você não ache também que é loucura da sua cabeça. Ore, viva em oração, se encha do Espírito. Se você tem lutado tanto contra determinado pecado e não tem vencido, será que você não esteja negligenciando uma vida com o Espírito? A busca por Ele, o enchimento dele. Um soldado que não se prepara para uma guerra, certamente perderá. Um crente que não se enche do Espírito para batalhar contra as trevas, também perderá. Para ganhar das tentações, é necessário se encher do Espírito. O Espírito Santo nos guia, mas ele também nos capacita. Ele capacita o povo de Deus para pregar, ele capacita o povo de Deus para falar com autoridade, para promover maravilhas diante de nós, para falar a respeito dos dons. Eu creio que, que todo mundo aqui tem um dom. E eu creio que a palavra de Deus mostra vários e vários dons que a igreja tem. Claro que, infelizmente, nos dias de hoje, existem muitas pessoas que deturparam o dom verdadeiro, acabam exagerando, acabam se manifestando. Algumas coisas são até mentiras, eu posso até afirmar que são mentiras. Outras eu não posso afirmar, porque eu não estou lá para saber. Mas há uma deturpação a respeito dos dons, principalmente do falar em línguas.
Mas a gente não pode dizer que Deus não deixou os dons na Bíblia, que Deus não quer que a sua igreja seja movida por eles e que eles sejam usados e capacitados para a glória de Deus. É o poder do Espírito que nos ajuda a pregar com intrepidez, a amar ao próximo, a perdoar ao próximo. Nós vemos tanto que o que Deus faz na igreja de Atos, lá no capítulo 1, versículo 8, né, quando diz que, quando Jesus fala, né, que a gente vai receber o poder do Espírito. Ele diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. É Cristo falando que o poder do Espírito vai descer sobre nós, naqueles discípulos e hoje em nós. E ele diz, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da igreja, até os confins da terra. A igreja, meus queridos, é formada por muitos dons. E todos esses dons são movidos pelo poder do Espírito. Em segundo lugar, além de recebermos poder e autoridade, o selo do Espírito Santo faz com que a gente se torne propriedade de Deus. Nós nos tornamos propriedade de Deus. Ele diz no versículo 22, seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Deus sela o Espírito para mostrar que nós somos o povo autêntico dele. O que marca o cristão é a marca do Espírito na vida dele. Quando você vai comprar um imóvel, o que geralmente você faz? O certo é você fazer uma escritura pública, né, matriculada, né, averbada, lá no registro de cartórios. O que dá autenticidade de que aquela propriedade pertence a você? Porque você tem aquela escritura, você tem provavelmente um contrato de compra e venda e você tem aquela escritura pública averbada no registro né, de cartórios, registro de imóveis, dizendo que aquilo lá é seu, que aquela propriedade pertence a você. O Espírito Santo é de um modo muito semelhante a nós. É o Espírito Santo que mostra que nós somos propriedade de Deus. O selo do Espírito é o que diz, olha, eles pertencem a mim. Qual é o momento que esse selo acontece? Na conversão. Quem aceita Cristo como Senhor e Salvador e torna-se nova criatura é regenerado e recebe esse selo. A habitação do Espírito é o sinal de que a pessoa foi salva por Cristo Jesus e não pertence mais às trevas, mas é propriedade de Deus. E tudo isso já foi feito antes da fundação do mundo, como a gente falou na última mensagem. Antes da fundação do mundo, o Senhor elege um povo para si, envia aquele que justificaria todos eles e salva eles da condenação, restabelecendo relacionamento e sela o Espírito Santo neles, porque eles pertencem a Deus. Veja se isso não é uma mensagem de esperança que a gente pode receber nessa manhã, que as trevas não prevalecerão sobre nós, que a gente pertence a Deus, nós somos propriedade de Deus, e que a gente não perde a salvação, porque a nossa salvação foi dada por Ele, por meio do Filho dele, e nós temos o selo do Espírito conosco. E nada, e é exatamente isso que Paulo trata aos Romanos, quando ele diz que nada nos separará do amor de Deus. Ele fala lá no capítulo 8, versículo 35 e depois de 38 a 39, ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Depois ele diz, porque eu estou certo, bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar de Deus, porque nós somos povo dele, nós somos propriedade dele, e quem mostra isso, quem testifica isso, é o Espírito Santo em nossas vidas. É a marca, é o selo que ele deixa. O selo é a evidência que nós somos propriedade de Deus e nada irá nos separar dele. Não é o pecado, não é as trevas, nada. A gente pertence a ele. E é o Espírito Santo
que testifica que somos filhos de Deus. O que antes Israel declarava aos estrangeiros: nós somos o povo do Deus Altíssimo, nós somos o povo, né, de Yahvé. Agora a igreja pode declarar: nós somos povo do Deus Altíssimo, nós somos propriedade dele, a gente pertence a ele e nada nos tirará da presença dele. O verdadeiro cristão mostra externamente que o Espírito Santo está nele. Há evidências. A nossa existência não é um fim para si mesma, não é um fim para nós mesmos, mas para a glória de Deus. Nós somos separados antes da fundação do mundo para a glória de Deus. Nós somos propriedade dele, selado com ele, e é isso que nos mantém em segurança, nos mantém animados, esperançosos nesse mundo tão cruel. Diante do sofrimento, diante da tribulação, sabe o que, pelo menos eu digo por mim, sabe o que me mantém de pé? É saber que eu sou de Deus, é saber que eu pertenço a Ele, é saber que tudo isso aqui é passageiro, que mesmo que no meu último segundo de vida eu esteja sofrendo, cheio de tribulação, um segundo após a morte, eu vou estar com Ele, porque é a Ele que eu pertenço. O Espírito Santo selado me mostra que eu sou propriedade dele, é isso que me dá esperança, é isso que me dá razão para acordar todos os dias. Somos separados antes da fundação do mundo. A igreja é o povo amado por Deus, selado e protegido, cuidado por Ele, no qual Ele nos chama de filhos. Nós somos filhos de Deus, e quem confirma isso é o Espírito. Por isso que a presença do Espírito na vida de uma pessoa, ela é externada. Quando você vê uma pessoa vivendo de uma forma totalmente contrária à palavra de Deus, você se pergunta, será mesmo? Mesmo dentro da igreja, se você vê alguém que faz tudo errado, que faz tudo aquilo que você sabe como é o Espírito, você sabe qual é a vontade do Espírito, e você vê uma certa pessoa fazendo totalmente o contrário, e você se pergunta, realmente, será que há habitação do Espírito na vida de uma pessoa? O Espírito Santo, além dele selar, ele vai mostrar quem pertence a Ele, através de uma vida de piedade, através de uma vida misericordiosa, através de uma vida de arrependimento, através de uma vida de contrição, de luta contra o pecado, do amor pelo Evangelho, em querer que as outras pessoas saibam que há o Espírito Santo de Deus e que Ele quer selar aqueles que estão nele. Por último, além de recebermos poder e autoridade através do selo do Espírito, além de nos tornarmos propriedades dele, por último, nós temos a segurança e a garantia que Deus cumprirá as suas promessas. Aqui ele diz, penhor do Espírito. Sabe o que era o penhor? Era uma garantia. O penhor é a garantia. É por isso que a ideia de penhora. O que é penhora? É quando a justiça pega ali alguns bens até que venha, né, o final do processo e a pessoa que está devendo, né, a pessoa que perdeu o processo, ela tem a garantia que vai pagar o que ela deve. Então, por isso que pega algumas coisas, porque se a pessoa não tiver condições, ela vai ter que pagar com aquilo que foi penhorado. Então, essa ideia de penhor é a garantia. Por isso que quando você vai comprar um imóvel ou vai alugar, às vezes, o que eles pedem? O fiador. Qual que é o objetivo do fiador? É a garantia para aquela pessoa que está te vendendo ou está alugando para você o imóvel, de que vai ser pago. Seja quem vai morar lá, ou seja o fiador, alguém vai pagar a conta. Então, a ideia de penhor é garantia. Então, Paulo está dizendo aqui que nós recebemos o penhor do Espírito, a garantia do próprio Deus. Então, nós temos a garantia que Deus cumprirá tudo aquilo que Ele disse. Todas as promessas de Deus para as nossas vidas serão cumpridas, seja cedo ou seja tarde, serão cumpridas. Quem somos nós para questionar as promessas de Deus? Quando Ele diz que nós temos o selo, e esse selo mostra, evidencia, dá segurança de que as promessas dele serão realizadas. Cristo voltará, Cristo enxugará toda lágrima sofrida,
Cristo nos levará para a presença dele na eternidade. Essas são as promessas que nós carregamos e Deus vai cumprir. Se você carrega uma promessa do Senhor para a sua vida, saiba, se realmente é a vontade dele, se realmente é uma promessa que ele fez para você, ele vai cumprir. Ele sempre cumpriu, a gente vê nas Escrituras, Deus cumprindo tudo aquilo que ele fala. Às vezes a gente é mentiroso, às vezes nós somos enganadores, a gente diz que vai fazer algo e não faz. Mas Deus não. Deus cumpre as suas promessas para conosco. Ele cumpriu para Abraão, quando disse que teria um filho mesmo na velhice. Ele cumpriu para Israel, quando disse para Israel sair do Egito e levar ele para uma terra prometida. Deus deu a terra prometida. Deus prometeu o trono para Davi, lá quando ele ainda era pequenininho, pastor de ovelhas. E Deus realizou a sua promessa. Deus prometeu a Israel que eles retornariam dos cativeiros e eles retornaram. O Senhor cumpriu muitas das suas promessas em Cristo. Era necessário que o Messias viesse. É necessário que o próprio Deus se fizesse carne e habitasse entre nós e morresse em nosso lugar. Isso muito antes, lá com os profetas. Né? Quando a gente lê Isaías 53, Isaías 63, quando a gente lê muitos capítulos proféticos, a gente vê que Cristo iria ser enviado e o que Cristo teria que passar. Muitos e muitos anos depois, Cristo vem, morre e nos salva, para mostrar que Deus cumpre as suas promessas. E agora a gente tem a promessa do retorno, a gente tem a promessa que nós somos salvos por meio dele. A segurança, meus queridos, para aqueles que possuem o Espírito Santo. O Espírito Santo às vezes nos repreende, ele nos constrange. Muitas vezes ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas também promove esperança. Se você tem o Espírito Santo, você tem esperança, você tem fé de que as promessas do Senhor serão cumpridas por ele, seja cedo ou seja tarde. O Deus que te escolheu antes da fundação do mundo te dá a garantia por meio desse selo. Te dá poder e autoridade por meio desse selo. Te dá pertencimento através desse selo. E te dá a garantia de que ele vai cumprir todas as coisas, todas as promessas. Por isso que a gente tem uma missão de levar esse Deus, desse Espírito, desse selo, dessa esperança para as outras pessoas. Para que eles vejam a glória de Cristo e falem assim, nossa, eu preciso disso para a minha vida. É necessário que eu me entregue aos pés de Jesus, para que eu também viva com essa esperança e saia das trevas. Por isso, meus queridos, eu e você temos uma missão, levar o Evangelho para todas as pessoas. Sabe esse monte de cadeira vazia que está aqui na igreja? Eu sonho para que um dia todas essas cadeiras estejam preenchidas por pessoas que entenderam que não são nada sem Cristo e receberam o Espírito e foram selados pelo Espírito e receberam todos esses benefícios que nós temos com a habitação do Espírito do Senhor. Que Deus nos abençoe e possamos ir para as nossas casas, crendo que há um Espírito e Ele está em nós e nós estamos na luz e não mais em trevas. Amém?